Fala galerinha, esse aqui é o professor Careca, o Leonardo, o Show da Química, onde nesse conjunto de aulas dessa playlist, essa é a aula 3, onde a gente aborda, professor, as dicas para estudo no Enem, onde de uma maneira muito rápida e objetiva, a gente tenta ter contatos aqui com alguns pontos que é muito interessante que você, aluno, tenha antes que você comece a estudar de fato, a se meter nos livros aí para não ficar perdido nesse meio, tá bom? Beleza? E hoje a gente vai falar da temática nessa aula 3 de recursos, ok? Professor, na primeira aula a gente falou sobre a questão de se autoconhecer, em qual nível de aluno a gente se encontra. Na segunda aula a gente falou de tempo e nessa terceira aula a gente vai falar de recursos. Quais recursos, aluno, você tem? Quais recursos você pode aprimorar? Como que são classificados esses recursos? Conheça os recursos que você tem que levar para a batalha antes de ir para a guerra. Professor, rapidinho aqui, eu classifico os recursos em duas categorias, de acordo com muitos professores e muitas leituras que a gente encontra por aí. Professor, os recursos, eles podem ser classificados como recursos externos, ou também muitas vezes chamados de recursos extrínsecos, e de recursos internos, beleza? Professor, dentro dos recursos externos, eu costumo dizer que para os alunos de Enem a gente tem a categoria que é 3M. O que são os recursos externos? São 3 M's, rapidinho que você aprende. Material, meio e método. Você, aluno de Enem, você precisa ter material, você precisa ter um meio para estudo e você precisa ter um método de estudo. Isso depende de cada aluno e você precisa saber disso para saber como gerenciar esse tipo de recurso externo, beleza? Rapidinho aqui para que você entenda, professor. Dentro dos recursos externos, professor, quando eu falo de material, eu costumo dizer que a gente tem os materiais classificados como teoria, exercício e revisões. A gente fala que o aluno precisa ter, professor. Você precisa ter no seu material, certo? O que é teoria, exercício e revisão, professor? Você precisa encontrar, não é só resuminho, não é só apostila, não é só fazer exercício. Isso depende de qual grau de aluno, qual grau de estudante você tá, que a gente falou isso na aula 1. Se você é um estudante 0, grau intermediário, avançado, iniciante, isso depende, tá bom, professor? A questão da teoria, exercício e revisão, ela tem que se encaixar com o estágio que você se encontra, mas que é fato, você precisa de teoria, exercício e revisão. Muitas vezes com aula no YouTube, muitas vezes você pega aí listas de exercícios, você tem aí sites de questões, próprios simulados que você faz, beleza? Quando a gente fala de recursos externos ainda, e que a gente fala do meio, esse aqui você deve saber bem, você que estuda em casa. Você vai lá para um local, para um meio local onde você estuda, professor. Dentro do seu quarto e você divide com o seu irmãozinho pequeno, certo? Ou você está lá dentro do seu quarto e a sua mãe fica toda hora te chamando. Eu não sei se você já percebeu, muitos estudantes tentam estudar no cursinho dentro de cabines ou tentam ir para a própria escola em contraturno para se aproveitarem da biblioteca. Porque dependendo do local, se for na própria casa, isso fica impossível. É claro que, professor, o inverso também acontece. A galera se reúne para estudar na escola e acaba que vira aquela zorra e ninguém estuda. Então, o meio local, você, aluno, tem que ter. Nem que seja a mesinha do cursinho, nem que seja a mesinha do seu quarto, nem que seja a mesinha da sua escola, mas você tem que separar um local para que você possa estudar e ter as suas rotinas de estudo. Beleza? Aqui eu coloquei pessoas, que é justamente aquilo que eu comentei para você. Qual o recurso de meio? Aí eu não falo só do seu colega que vai te ajudar, só do grupo de estudo, mas as pessoas do seu meio interferem. Já pensou se você tem pais que não te incentivam a estudar? Isso já aconteceu no meu cursinho. Os pais que chegam para mim e falam assim, não, por mim meu filho não estudava, ia para a fazenda trabalhar e pronto, acabou. Isso é uma situação muito comum aqui onde a gente vive em Primavera do Leste, né? Ou então aquela pessoa que eu já atendi no cursinho fala assim, mas será que vai dar certo mesmo? Geralmente é aquela mãe mais humilde que às vezes não acredita nem no filho estudando pode transformar a vida. Ou muitas vezes, professor, não os pais, não os parentes, não os amigos, mas os próprios professores, professor. Os seus professores da sua escola, como um meio de recurso externo, professor, lhe ajudam nesse processo de aprendizado? Ou são aqueles professores cansados que entram na aula, só reclamam da vida, manda só copiar do quadro para o caderno e não te incentiva? Então veja, o recurso externo do tipo meio engloba pessoas e locais de estudo. Saiba adaptar, saiba verificar
isso na sua vida, beleza? E rapidinho aqui, professor, um terceiro recurso externo que você tem que lançar a mão são de metodologias, os chamados métodos. Qual método que você vai estudar, professor? Qual método você vai usar? Você vai estudar videoaula? Você vai estudar podcast? Você vai para um cursinho presencial, que muitas vezes é importante para quem está começando nessa caminhada? Qual método de estudo você vai usar? Você vai estudar para o método do ITA, da galera que está estudando para o ITA? Você vai estudar para a galera que está estudando para a USP, Unicamp? Ou se você está focado no Enem, você vai buscar metodologias que são específicas para o Enem, como é o nosso caso, que a gente separa aulas focadas especificamente para questões do Enem. Então a gente tem um método que é específico para o Enem. Encontrar o seu método para o seu curso, para o seu concurso, para a sua prova é muito importante, tranquilo? Professor, então nessa primeira tacada a gente está falando aqui dos recursos externos. A grande pergunta é: quais são os seus recursos? Quais são os seus recursos, professor? A gente tem recursos de dois tipos, então, externos e internos. Recursos externos a gente classifica em 3 M's: material, meio e método, beleza? Já os recursos internos, professor, os recursos internos, os recursos que são chamados também de recursos intrínsecos, eu costumo dizer, claro que isso aqui poderia dar muito mais pano para manga, muito mais aula, mas eu costumo dizer que os recursos internos que você, aluno, tem nesse momento que você precisa trabalhar, que você precisa melhorar, que você precisa priorizar, são os recursos que a gente fala chamado mindset, palavrinha que está bem na moda agora, certo? E a inteligência emocional. Professor, o que é essa palavrinha que está na moda, mindset, que a gente vê um monte de coach falando, um monte de monitor falando, um monte de professor falando na internet? Professor, mindset nada mais é do que o jeito de pensar. Quais são os programas que estão instalados na sua cabeça? Como que você enxerga o mundo? Não como que o mundo é, não como aquilo que de fato acontece, mas como que você enxerga. Se você tem um mindset, se você tem na sua cabeça programas instalados onde para você a vida que você enxerga tudo dá errado, nada dá certo, nunca você vai conseguir, é difícil que você atinja objetivos com esses tipos de pensamento, com esses tipos de programa. Agora, se você acredita fielmente na sua cabeça que vai dar certo, que estudando você vai conseguir, basta apenas você seguir as sequências que pessoas no passado conseguiram fazer e realizar, ou seja, esse pensamento positivo, esse mindset positivo já começa a fazer efeito na sua vida, e isso é fato, tá, galera? Não tem como fugir disso. Um outro recurso interno, um recurso intrínseco que a gente chama é a inteligência emocional. Aquele aluno ansioso, aquele aluno sem rotina, aquele aluno que tem medo de tudo, isso são, professor, situações que você tem que lidar muitas vezes internamente. A inteligência emocional, professor, é algo que você tem que desenvolver, é algo que vem do seu autoconhecimento, ou seja, são lutas que você tem que fazer dentro da sua cabeça, se autoconhecendo, melhorando a sua pessoa, melhorando a sua personalidade, até para que mesmo o seu mindset possa mudar, você possa encarar a vida de uma maneira diferente e começar a usar os seus recursos externos de uma maneira aproveitável. E aí sim, no final, o resultado acontece, professor. Então vai lá, essas são as duas categorias de recursos que você precisa conhecer, professor. A gente espera que a gente esteja ajudando você com essas aulas, ok? Tem dúvida, manda um zap no número que está aí, se inscreve no canal, curte, a gente está aí para te ajudar. Careca Show da Química, não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Ha!